Muito bem, meus caros, sejam bem-vindos a mais um segmento aqui dessa nossa série que trata dos pensadores que influenciaram a criminologia. E hoje eu quero falar de um cara que fala muito de interação social. Qual é a nossa máscara social, né? Como a gente se enxerga, como os outros enxergam a gente, né? Será que isso é relevante para a criminologia? Será que isso é importante? É isso que eu vou discutir aqui. Nesse autor, o nome dele é Erving Goffman. Para quem estuda para concurso, você já vai já pegar o gancho, porque interagir socialmente, ser enxergado socialmente, equivale a você ter um rótulo em você. E essa ideia de rótulo, você já deve estar imaginando que tem a ver com a teoria da rotulação, uma absoluta obsessão do examinador de concurso público na área da criminologia. Então, por favor, Rafa, vamos lá, faça as vezes aí. Erving Goffman, nosso teórico da interação social. Ele era canadense, né? Viveu aí no século XX e estudava exatamente isso, né? As interações sociais, o comportamento humano e principalmente um negócio chamado estigma, né? Ou seja, será que nessas interações a gente coloca uma máscara social, um rótulo social em alguém? Isso vai influenciar o comportamento, isso vai influenciar o julgamento, né, que a gente tem sobre essa pessoa. Olha que interessante. Será que isso influencia a dinâmica de poder na sociedade, sobre as pessoas, né? Tudo isso são pensamentos que são importantes, né, para o pensamento criminológico e principalmente, de novo, aqui a dica de concurso, para a teoria da rotulação, que é algo que eu garanto para você. Teoria da rotulação, ou do etiquetamento, ou do labeling approach, são vários nomes. Essa teoria estará no seu concurso, né? Ela vai estar lá no seu concurso. Então, esse é um autor que você tem que prestar atenção. Como eu disse, né, ele nasceu no Canadá, de origem judaica, passou lá pela Primeira Guerra, pela Grande Depressão, mas ele vai estudar lá na Universidade de Toronto e depois vai para a Universidade da Pensilvânia, que é um grande celeiro de autores da criminologia. Eu já até falei aqui de vários autores aqui, ou que passaram por Chicago, ou por Colômbia, ou pela Pensilvânia, que são lugares que têm programas muito fortes em criminologia, né? Então, esse é um primeiro aspecto. Assim, ele é um cara que estudava muito essa questão do dia a dia, a questão de como a pessoa se apresentava na vida diária, né? Nos estigmas sociais, ideias que, se você for pensar, elas são importantes, né, para a criminologia no futuro. Então, essa é uma primeira coisa que a gente tem que ter em mente para pensar no Goffman. Uma segunda coisa, e de novo aqui vou dar um gancho para você que também está pensando no concurso, que é a abordagem dele, né, a abordagem metodológica dele. Ele era um sujeito que ele gostava muito da observação participante, de uma abordagem empírica dos temas que ele estudava, né? E veja que essa abordagem empírica, essa abordagem da observação da realidade é uma ideia central, né, na criminologia como método e aqui para o concurso. De novo, a ideia da criminologia como uma ciência empírica é absolutamente cobrada em prova. Então, compreender um pouco o significado desse empirismo, né, do método interdisciplinar e empírico, que é o método da criminologia, é fundamental, porque isso vai aparecer na sua prova em algum momento, eu tenho certeza disso, você vai lembrar de mim. E a aplicação prática, ou enfim, o significado prático disso está aqui, ó, né, no trabalho desse sociólogo aqui. Olha que interessante, algumas coisas que ele propõe, né? Ele fala o seguinte, olha,
A vida é uma performance, né? A vida, você é um ator social, não é? Você não percebe ou percebe pouco, mas você é composto por características que o constrói socialmente, né? Da mesma forma que um ator vai buscar referências, vai buscar elementos que ele vai incorporando no seu linguajar, na sua postura, na sua entonação de voz, enfim, vai incorporando as suas técnicas cênicas, você na sua vida vai fazendo a mesma coisa, né? Então, o seu linguajar, por exemplo, muitas vezes depende do extrato social em que você convive, da profissão que você tem, da sua formação acadêmica, né? A forma como você, por exemplo, vai se vestir, né? Ela pode ter a ver com as suas crenças, pode ter a ver com a sua classe social, pode ter a ver com a sua profissão, né? Então veja que, primeiro de tudo, né, a impressão que esse conjunto passa vai influenciar na sua percepção social, vai influenciar na forma como as pessoas te enxergam, né? De novo, a questão dos atores é muito importante, porque imaginar que numa peça de teatro o ator ele vai ter a roupa, o figurino, né? Aquilo vai formular uma impressão na plateia, vai ter a forma como ele se comporta, vai ter a maquiagem e assim por diante. Aquilo que os profissionais, né, das artes cênicas constroem para construir aquela impressão, aquela visão que você tem do personagem, no fundo, é o mesmo mecanismo de percepção que nós temos das pessoas na vida social, né? O que a gente projeta na nossa vida social também é montado, digamos assim, por esse gerenciamento, consciente ou não, da impressão que a gente faz. Muito bem, então imagina que né, o que marca a gente como ser social são essas interações, são, digamos assim, as barreiras, ou as etiquetas, ou a forma como a gente faz isso, né? Ele até chama a atenção de que muitas vezes a gente tem uma faceta que é muito mais pública, que seria uma fachada, e uma faceta privada que está nos nossos bastidores, e a interação disso diz alguma coisa também nas relações de poder e tudo, né? Mas olha que interessante, se a gente for pensar, né, nesses palcos sociais, nesses significados dos atores sociais, a gente pode transpor isso, fazer uma transposição disso para a criminologia, né? Será que a criminologia ela tem essa capacidade também de fazer essa leitura de quem são os atores sociais? Olha só que interessante, será que a sociedade, né, acaba impondo rótulos para algumas pessoas? Isso vai influenciar no seu comportamento criminal e no comportamento da justiça com essas pessoas, né? Toda esse processo de rotulação, que ele chama de estigmatização, é pensado também na criminologia. E é daí que a gente traz a questão do etiquetamento, que é abordado nessa teoria do etiquetamento, tão cobrado em prova, né? Será que a sociedade coloca marcadores nas pessoas, que ele chama de estigmas, e esses marcadores arruinam essa identidade social das pessoas, né? Será que isso leva ao processo, alimenta o processo de estigmatização, né? De alienamento, enfim, de isolamento social, né? Como isso se relaciona com a criminologia, né? Será que, por exemplo, a rotulação do indivíduo vai impactar ele tanto no seu comportamento, como na forma como a gente enxerga essa pessoa, como na forma como ela é tratada, né, no sistema de justiça? Então veja que pensar essas questões de rotulação está profundamente ligado à forma como a gente criminaliza, né, muitas vezes um setor da sociedade, como a gente enxerga os processos de criminalização,
E depois vai ter um profundo impacto num segundo momento sobre a reabilitação e reintegração dos criminosos, né? De novo, eu já falei em outros momentos que todo o fundamento filosófico da pena e do sistema criminal é repensar aquele ser humano, é aquele ser humano se reformar, né? Será que a rotulação ou retirar o rótulo daquela pessoa para reintegrar ela também não é parte desse processo, né? E a teoria da rotulação, ela vai pensar todas essas questões, e essas questões foram absolutamente trabalhadas por esse autor aqui. Olha só que interessante uma frase que a gente separou, que eu separei no card aqui para você. A identidade é, em grande parte, uma construção social, um reflexo das interações que a gente tem com os outros e da maneira como somos vistos por eles. Olha que interessante, né? Quer dizer, a gente interage em sociedade e uma parte dessa couraça, do que a gente veste, é produto justamente dessa interação. E essa é uma ideia profunda em criminologia. A ideia do sujeito fazer ou não parte de um grupo da sociedade, a ideia de como ele vai agir a partir dessa identidade que ele diz ter ou pensa ter, a ideia de como nós vamos agir com as pessoas a partir da identidade que a gente identifica nas pessoas, e também como o sistema de justiça criminal vai se comportar nesses casos, né? Será que ele aprofunda rotulações ou auxilia a retirar essas rotulações? Será que o sistema acaba cavando um buraco mais fundo quando ele deveria tapar, né, esse buraco? São todas questões que, principalmente, as teorias do conflito, né, irão pensar, né, o conjunto das teorias do conflito irão pensar, e elas são todas pensadas a partir aqui do trabalho do Goffman. Então, essa é a grande estigma e identidade, é a grande contribuição do Goffman, e você vai ver ele sendo mencionado, sim, quando a gente trata de teoria da rotulação, por essa atração natural aqui dos conceitos que ele tem com a mecânica dessa teoria. Bacana, espero que isso no futuro te ajude aí a compreender em profundidade essas implicações dessas teorias aí. Espero que você tenha gostado. Segue a gente lá no canal, assista aos cursos, que eu tenho certeza que você vai aprender criminologia, vai ter sucesso na sua prova, se a ideia é aqui também estudar para concurso, e tenho certeza que isso aqui vai te servir para abrir seus caminhos. Bacana? Daqui a pouco eu volto com mais pensadores da criminologia para você.